E aí, tudo bem? Estamos de volta com o Papo de Quarta, com a elegante e competente Mônica Nóbrega. Você que está nos acompanhando, compartilhe, fale para os seus amigos. Toda quarta tem essa conversa minha e da Mônica sobre os assuntos que estão dominando o momento, também esclarecendo dúvidas sobre o direito do cidadão e do consumidor. Acompanhe a gente, compartilhe e dê o seu like também no YouTube. Mônica. Oi, no canal do Paulo e no meu canal. Isso aí que é importante. Paulo, essa semana, para variar, foi agitada. Dizer que monotonia não existe é fato. A gente estava acostumado a muitas manifestações pró-Bolsonaro e essa semana tivemos várias contra. Isso inaugura um novo momento. Até bandeira queimada teve. Como é que você está vendo isso, esse momento agora de polarização explícita? Olha, esse é um momento de muita atenção. Já era esperado que grupos contra o atual governo também se colocassem nas ruas. O que chama atenção é estarmos em pleno período de pandemia, né? Mas um grupo foi para a rua para apoiar em plena pandemia, o outro também está se sentindo, entre aspas, pressionado a ir às ruas. Agora, tudo deve ser feito dentro da democracia. Democracia não combina com quebra-quebra de estabelecimentos e, muito menos, não combina com queima de bandeira nacional. A bandeira é o maior símbolo de uma nação. Então, esse negócio de queimar bandeira, depredar patrimônio, isso não é bom em lugar nenhum e isso pode acabar esvaziando movimentos que tenham excelentes propósitos. Paulo, por falar em movimentos com excelentes propósitos, a gente sabe que um dos movimentos é o de acusação daqui e dali, desde que o corona foi criado até STF é culpado por tudo. Como é que você vê essa coisa as instituições se misturarem, uma se metendo no dever de casa da outra, e essa acusação contra o STF e o tal do ativismo judicial? Veja, por trás disso tudo está o ativismo judicial. É a primeira vez numa crise, né, que nós vivemos ao longo da nossa história que o judiciário também está presente de forma muito forte, de maneira muito forte nessa crise. Veja, na minha opinião, todos os três poderes têm culpa no momento que nós estamos vivendo agora, momento de instabilidade. O executivo tem sua parte, o legislativo também e o judiciário também. Agora, no caso específico do judiciário, o que chama a atenção é o ativismo. E é bom deixar bem claro, o ativismo ele não surge nesse governo Bolsonaro. O ativismo já vem, é um movimento dentro do direito constitucional, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que vem desde o final da década de 90 aqui no Brasil, tá certo? E chegando aos dias atuais. Então, o que é ativismo? O ativismo judicial não é quando o juiz ou o ministro interpreta a Constituição. Isso não é ativismo. Ele está exercendo a sua função para a qual ele assumiu a sua vaga no Supremo ou, no caso do juiz, o seu concurso. A função básica de um magistrado é interpretar. Então, ativismo não é isso. Concorde ou não concorde com a interpretação? Ativismo não é isso. O que é ativismo? Ativismo é quando, para além de interpretar, o Poder Judiciário, muitas vezes o próprio Supremo, assume o lugar do Legislativo. Que Na isso tem verdade, acontecido. muito mais que interpretar. Ele está criando uma lei. É como se ele estivesse criando lei. O último caso que todo mundo coloca como sendo de uma decisão ativista do Supremo se refere à questão da criação, por interpretação constitucional, entre aspas, do crime de homofobia. Nada contra, acho que tem que ser criminalizado, essa é a minha opinião. Mas o seguinte, veio do local errado. Quem tem que decidir, quem tem que legislar sobre isso é o Congresso Nacional. Essa é a função em qualquer lugar do mundo. Então, quando o Supremo faz isso, chama a atenção. Outra também situação que levou a uma insegurança
insegurança e leva a essa crise também? É a questão da prisão em segunda instância. O Supremo foi e voltou interpretando o mesmo artigo da Constituição que fala da presunção da inocência 4 vezes. Começou em 1992, depois foi para 2008, mudou de posição, depois, em 2015, muda de posição novamente e agora, recentemente, muda de posição novamente, dizendo uma hora que pode a prisão após a segunda instância. Foi a primeira decisão do Supremo, entendimento que vigorou por quase 20 anos. Depois diz que não pode. Depois diz que passa a poder. E agora diz que não pode. A população fica insegura, não sabe. E aí os sinais são trocados e a população, se não tem como cobrar dela, e tem um sinal mais adequado do nosso Supremo. Ou seja, os 3 poderes estão com funções ora trocadas, ora confusas, e virou o samba do crioulo doido que a população não está entendendo mais nada e não há um resultado eficiente disso tudo. É mais ou menos por aí. Direito é complexo. Então, o que eu critico no caso da Suprema Corte, eu não critico as pessoas dos ministros. É importante você separar a crítica à instituição da crítica à pessoa dos ministros. É que nossa Suprema Corte, ao contrário de uma corte como a americana, por exemplo, ela não vai e volta num tema várias vezes. Mesmo quando o quórum, a composição da Suprema Corte americana muda, por exemplo, com juízes mais progressistas ou mais conservadores, eles não mudam a jurisprudência anterior, o entendimento que era conservador ou vice-versa. Então, eles têm um compromisso com a segurança jurídica, com a estabilidade. Aqui no Brasil, essa é uma crítica muito comum que é feita à nossa Suprema Corte. E uma crítica, por falar em crítica, outra que eu acho, a mim me parece bastante pertinente, é essa maravilha de presentes e presentes que o Centrão vem ganhando. Historicamente conhecida essa posição do Centrão, e, a meu ver, é aquele assim, eu recebo, mas não entrego. É de confiança o Centrão? Ele vai realmente cumprir o pacto a que está se comprometendo? E o que você acha? Acha que isso é de confiança? Acho que não. Por que eu acho que não? Porque o que eu já vi, e eu me lembro do Collor, me lembro com Lula, é assim, vamos receber na hora H, conta os votos e chega lá e fala em nome do meu cachorro, que era voto sim ou voto não. Então, assim, o que eu vejo é que não há estruturalmente o comprometimento de um grupo chamado Centrão. Olha, Mônica, primeiro o seguinte, o que é esse toma lá da cá? É um grupo político de parlamentares, partidos, e aí está Valdemar da Costa Neto, que estava lá no Mensalão, que foi preso. Então, tem todos aqueles partidos que estão também na Lava Jato, sendo acusados de corrupção, seus membros, e essa mesma turma hoje diz que apoia o presidente, o governo, mas quer cargos. Então, que apoio é esse? É isso que está na base da corrupção brasileira. O Paulo Roberto Costa, que começou lá o Petrolão, foi o primeiro preso e fez a delação dizendo que ele realmente aceitava propina e dava dinheiro para os partidos e devolveu milhões e milhões de reais que teria recebido de propina. Ele falou uma frase: eu sou funcionário há 23 anos da Petrobras, sempre fui um de carreira. Onde é que a corrupção entrou na minha vida? Quando, ao invés de ser indicado pela minha qualidade técnica, foi um partido PP que disse que era dono da minha vaga. A partir desse momento, acabou o Paulo Roberto técnico, eu tive que passar a atender às demandas políticas. Esse é o perigo. Esse é o perigo. O pessoal do governo diz que vai vigiar para não deixarem roubar. Mas será que dão conta? Você acha que essa colocação pode valer para qualquer partido? Eu queria só uma resposta bem objetiva, sim ou não. Olha, não vale para todos os partidos. Não vale para todos os partidos, mas vale para a maioria, infelizmente. Bem, por falar em maioria, a maioria do brasiliense está tranquilo com a história de abrir shopping e tal. O que você acha? Ontem eu passei assim em frente ao Iguatemi e observei
um cuidado enorme por parte da administração do shopping. Lugar para pisar, desinfetar o pé, para secar, tal, distanciamento. Mas a abertura, embora ela precise acontecer para que todos tenhamos contato com o vírus, ela preocupa no momento que a gente, teoricamente, não chegou no ápice da curva, muito menos está na curva descendente. O que você acha? Olha, eu tenho a sua opinião é que pode não dar certo. A minha opinião é que, se não tivermos dados científicos muito seguros ou estratégias sanitárias muito seguras do tipo, vamos abrir aqui, fechar ali, abre essa área, fecha essa, como os cientistas dizem mundialmente, a coisa pode sair do controle. Que a gente Você até acha que nós temos isso aqui? Em parte. Eu conheço bem o Agarrão, o gabinete de crise do Agarrão, que tem uma preocupação e um controle muito grande, tanto que não teve nenhuma infecção de nenhum profissional de saúde da UTI do Agarrão. Mas eu não sei se ele será o único e será ouvido, entendeu? Eu tenho receio da pressão econômica, que também é um fato preocupante, mas ela não pode estar acima do risco que a gente possa correr de dar por perdido tudo aquilo que conquistamos, que foi esse crescimento da segurança da população. Eu vou resumir tudo sobre a minha posição sobre essa abertura apenas com essa ponderação. O Brasil foi o país dos que menos testou no mundo. E todo mundo diz, se tem uma certa, entre aspas, unanimidade na ciência, né, que está dividida também, que tem entendimento para todo lado, é que você deveria testar o maior número de pessoas para permitir um retorno seguro. Veja, o Brasil é um dos países que menos testou no mundo. Para se você ter uma ideia, a Alemanha testou 32 mil pessoas por grupo de 1 milhão. Portugal, 28 mil por grupo de 1 milhão. Sabe quanto o Brasil está testando? 4.400 pessoas por grupo de 1 milhão. Então, nossa testagem é muito baixa. Então, o Brasil, falar lockdown, isolamento vertical horizontal, o Brasil não fez nenhuma coisa nem outra. O Brasil, infelizmente, errou muito. Não só o governo federal, mas os governos estaduais. Agora, com essa abertura, a população vai ter um contato mais direto, sem medir, sem aferir. Então, a gente vai entrar agora, de ontem a 15 dias, em Brasília especialmente, a gente vai ter novos números e eu espero que não sejam dramáticos ou maiores. Vamos finalizar com fake news? Veja bem, esses dias eu fiz um vídeo que teve muito acesso, em que eu diferenciava fake news de liberdade de expressão. Primeira coisa, fake news, muitas pessoas estão confundindo direito de crítica com fake news. Direito de crítica todos temos. Você pode dizer que não gosta da posição de um ministro supremo, que achou que ele julgou errado um determinado caso. Você fake pode, news inclusive... É uma invenção de um fato, é uma criação de um fato. Você pode, inclusive... de uma história, uma notícia. Você pode, inclusive, como você está dizendo, dizer que você gostaria que o Supremo tivesse uma composição diferente, que fosse por concurso, ou fosse, como é em Portugal, por mandato, né? As pessoas são indicadas, mas têm mandato. Tudo isso é crítica válida, goste ou não goste. O mesmo em relação aos deputados, em relação ao presidente da República. Agora, o que é fake news? Sim, é eu dizer que o ministro do Supremo disse algo assim e não é verdade. É inventar, é criar, me apropriar de uma fala dele e fazer uma dublagem que aparentemente é o que ele está dizendo. Enfim, é mentir, é não ser verdade o que está sendo divulgado. Fake news, como o nome em inglês diz, é uma notícia falsa ou uma informação falsa. Quem divulga sabe que ela é falsa. Sabe que ela é
falsa e mesmo assim divulga. Para quê? Para atingir alguns objetivos políticos, para influenciar positivamente ou negativamente um grupo. E isso pode. A Constituição estabelece 2 limites para a liberdade de expressão. Porque tem gente que diz, eu divulgo o que quiser, porque eu tenho liberdade de expressão. Bom, a Constituição coloca 2 limites à liberdade de expressão. Primeiro, você tem que respeitar a honra e a imagem das pessoas. Você não pode criar uma notícia, inventar, que atinge, por exemplo, a honra denigra a imagem, da Mônica, a honra. De A, B ou C, sendo que essa notícia não é verdadeira. Ponto. E daí você pode estar cometendo crime de calúnia, difamação e injúria. Se fosse permitido, não era crime. E é crime. Segundo ponto, o anonimato. Você pode falar o que quiser na rede, mas é vedado o anonimato. Você tem que se apresentar. E as fake news, é aí que mora o problema. São movimentadas por robôs, isso custa. São disparados milhões de mensagens. E que não existiam na Constituição, na época da Constituição. E isso, na verdade, pode, em segundos, atingir milhões e milhões de pessoas. E são os perfis falsos também. São disparados a partir de perfis fakes, falsos. Pois é. Para e o que não serem descobertos. O que vai acontecer? Como é que vai ser? O Congresso agora quer regular. Isso. Quer regular. E eu vejo que a regulação pode ficar pior do que está, porque pode prejudicar muito o usuário final, o consumidor da internet, porque vai dar o poder, de certa maneira, das plataformas Google, Facebook, Instagram, de filtrarem conteúdo. Em outras palavras, é isso que vai acontecer. E daí o seguinte, quem dizem que eles vão filtrar só conteúdos falsos? Sim, vai abrir a premissa deles monitorarem o que eles quiserem, ideológica ou conceitualmente. Aí eu não gostei muito dessa Mônica aí, que fala muita coisa romântica, eu não quero ela. Quer dizer, é um controle que a gente vai ter, que a gente pode passar a ser vítima, que é muito preocupante. Em outras palavras, é isso mesmo. É exatamente isso que eu penso. Bom, compra pela internet, para finalizar. Muito cuidado. Muito cuidado. O Código de Defesa do Consumidor é aplicado nesse tipo de compra? É aplicado. Você tem 7 dias para desistir, compras pela internet, não precisa alegar defeito, mas muito cuidado antes de comprar. Infelizmente, há muita gente na internet que abriu empresa, inclusive no período da pandemia, para aplicar golpe. Não compre em sites que você não conheça ou não tenha referência. Para finalizar, eu espero que esse resto de semana seja o melhor para você, para todo mundo, e que toda vez que a gente tiver um muro de dificuldades pela frente, a gente sempre observe que tem uma passagem secreta e protegida para a gente sair dessa. Verdade. Temos que estar sempre espiritualmente muito elevado. Muito obrigado. Um beijo. Tchau.